Bem-vindos de volta, vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Botulismo, caso suspeito ou confirmado de botulismo, carbonúcleo ou antraz, cólera, dengue nas seguintes situações: dengue com complicações, tá? Síndrome do choque da dengue também terá que ser notificado. Síndrome do choque da dengue, né? Febre hemorrágica da dengue, óbito por dengue, tudo isso tem que notificar. E lá no finalzinho tem uma diferença, quando é o início e quando tem uma complicação. Dengue pelo sorotipo DENV4 nos estados sem transmissão endêmica desse sorotipo. Doença de Chaga aguda também tem que ser notificado nesses casos suspeitos. Doença conhecida em circulação como uma circulação esporádica no território nacional, que não consta o anexo 1 dessa portaria 7, que é a febre amarela. Também, se for só suspeita, tem que notificar. Febre do Nilo, hantavirose, influenza humana por um novo subtipo, peste, poliomielite, raiva humana, sarampo. Todas essas doenças terão que ser notificadas só com sintomas. Não precisa ter o diagnóstico. Síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus, varíola, tularemia, síndrome de rubéola congênita. Então, todas essas terão que ser notificadas só com os sintomas, tá? Surto ou agregação de casos ou óbito por difteria, doença meningocócica, doença transmitida por alimentos em embarcações ou aeronaves, influenza humana também, que é um surto, meningite virais, outros eventos de potencial relevância em saúde pública, após a avaliação de risco de acordo com o anexo 2, de 2005, destacando-se alteração no padrão epidemiológico de doença conhecida independente de constar no anexo 1 dessa portaria. Então, gente, é importante o entendimento de vocês, para conhecer pelo menos os nomes das doenças que são de notificação compulsória e quais são que notifica só por sintomas, e quando é um surto ou agregação de casos ou óbitos, tá? Também. Doença de origem desconhecida, exposição de contaminantes químicos, exposição à água para consumo humano fora dos padrões preconizados pela acho que é a Suvisa, Exposição ao ar contaminado fora dos padrões, preconizado pela resolução do CONAMA. Estudos são órgãos da vigilância, tá, gente? A Anvisa. Acidentes envolvendo radiações ionizantes e não ionizantes por fontes não controladas, por fontes utilizadas nas atividades industriais ou médicas, e acidentes de transporte por comprodutos radioativos, tá? Tudo isso está nas portarias. Desastres de origem natural ou antropogênica, quando houver desalojados ou desabrigados, tá? Tudo isso tem que ser notificado. Desastre de origem natural ou antropogênica, quando houver comprometimento da capacidade de funcionamento e infraestrutura das unidades de saúde. Então, vocês podem entender, por exemplo, nesse coronavírus tudo mudou, Teve até esse auxílio, que também faz parte deste acontecimento de momento, que está deixando as pessoas, desesperadas e tendo muito óbito em relação a isso, tá? Então, a vigilância é a responsável por de controle dessas doenças. Doença, morte ou evidência de animais com agente etiológico que pode acarretar a ocorrência de doenças em humano, destaca-se entre outras classes de animais. Então, esses animais, ele pode acarretar esse tipo de acometimento também. Primata não humanos, equino, aves, morcegos, tudo isso, todos esses animais, poderão desencadear essas doenças de notificação compulsória. Raiva, que é o morcego morto sem causa definida, ou encontrado em situação não usual, tais como voos diurnos, atividade alimentar diurna, incoordenação de movimentos, agressividade, contrações musculares, paralisias, encontrando durante o dia no chão ou em paredes. Nesses casos, terá que ter o registro também, tá? Tem que ser registrado.
Canídeos, né? Raiva. Canídeos domésticos ou silvestres que apresentam doença com sintomologia neurológica evoluíram para a morte num período de até 10 dias ou confirmado laboratorialmente para a raiva, tá? Então, esses também terão que ser notificados, tá? Leishmaniose visceral, primeiro registro de canídeo doméstico em área endene, confirmado por meio de identificação laboratorial da espécie Leishmaniose chagas. Roedores silvestres também, né? Quando acomete, né, vai ter que notificar. Peste, roedores silvestres mortos em áreas de focos naturais de peste. Acidente com exposição de material biológico, então lista de notificação compulsória em unidade de sentinelas, tá? Acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho, tá? Acidente de trabalho com mutilações, então esse aqui também nós temos esse documento lá, tá, gente? Todos esses que eu estou falando, nós temos esse documento na unidade de saúde. Se o paciente acidentou, furou o dedo, né? O profissional de saúde, ou até também um funcionário de uma empresa, terá que ser notificado. Acidente de trabalho por mutilações, acidente de trabalho com criança e adolescente, acidente de trabalho fatal, também tem que fazer a CAT e notificar. Câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que é a DORT, e influenza humana, tá? Perda auditiva induzida por ruído, que é o PAIR, tá? Relacionada ao trabalho também. Pneumococcionoses relacionada ao trabalho. Pneumonias, rotavírus, oxoplasmose adquirida na gestação congênita e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, tudo isso são as doenças de notificações compulsórias, tá? Então, vamos encerrar, né, nosso conteúdo por aqui, porque tem muito mais um pouco, mas aí vamos deixar, porque senão a gente vai passar para outra rede sentinela que eu quero explicar mais para vocês também, tá? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tenha uma boa noite e bons estudos.